Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. O Triângulo das Bermudas, provavelmente a anomalia oceânica mais famosa e, vamos ser sinceros, a mais temida do mundo inteiro. Na nossa análise de hoje, a gente vai descascar as camadas desse mito que tem fascinado a humanidade há décadas e dar uma boa olhada nas evidências que temos em mãos. É aquela hora. Vamos separar o que é fato do que é pura ficção. Para entender o que de fato está escondido por lá, a gente precisa olhar para os incidentes reais que alimentam essa lenda toda. Olha só esse caso de julho de 2015. Dois adolescentes, o Austin e o Perry, saíram para uma viagem de pesca nas Bahamas. A última comunicação deles, uma mensagem enigmática no Snapchat, com só 2 palavras, avisando que estavam em apuros. Pouco tempo depois, o barco foi encontrado a 160 quilômetros da costa. A bateria tinha sido desligada de propósito, não tinha absolutamente nenhuma falha mecânica no barco, e o mais bizarro de tudo, nenhum sinal dos garotos. Como uma coisa dessas é possível? E o mais assustador é que casos sombrios assim não são novidade na nossa história marítima. Voltando lá para março de 1918, a gente tem o USS Cyclops. Era um navio de carga gigantesco da Marinha Americana. Tinha cerca de 300 homens e 10.000 toneladas de carga a bordo. Ele simplesmente afundou sem enviar um único sinal de socorro. Nenhuma pecinha sequer da embarcação foi recuperada depois. Foi uma perda tão absoluta, tão inexplicável, que o presidente dos Estados Unidos na época, Woodrow Wilson, disse uma frase que ficou famosa: "Apenas Deus e o mar sabem o que aconteceu ao grande navio." E o Cyclops definitivamente não é um caso isolado. Se a gente olhar para os números mínimos já registrados, as estimativas apontam que pelo menos 50 navios e 20 aviões desapareceram nessa região sem deixar rastro nenhum ao longo dos anos. E olha que o número real nem pode ser contabilizado com total precisão. São esses números que mostram na prática o quão colossal é o tamanho dessa lenda e, claro, o risco para quem navega por lá. Mas, afinal, do que a gente está falando exatamente? O Triângulo das Bermudas não é aquele lugar oficial que você acha destacado no mapa escolar. É uma região geométrica e imaginária que liga Miami, Bermudas e Porto Rico. Isso cobre de 1,3 a impressionantes 3,9 milhões de quilômetros quadrados de puro oceano. O grande detalhe que a gente tem que notar aqui é o tráfego. É uma rota importantíssima que liga as Américas à Europa e ao Caribe. Ou seja, tem um fluxo diário muito intenso e contínuo de viagens comerciais e privadas, passando ali todo santo dia. Seção 1. Casos históricos e lendários. Vamos avançar um pouquinho e ver como esse quebra-cabeça vai se montando com o tempo. O relato começa logo no primeiro contato europeu, lá em 1492. O próprio Cristóvão Colombo relatou ter visto luzes estranhas e falhas muito esquisitas na bússola quando passou pela região. Dando um salto para 1818, tem o caso aterrorizante do navio Ellen Austin. Eles encontraram uma embarcação abandonada, transferiram parte da tripulação para lá e dias depois, após uma tempestade, esse grupo simplesmente desapareceu no ar. Depois, tivemos o gigante USS Cyclops em 1918, que a gente já comentou. E aí, o evento de 1945, que eternizou o mito de vez. O infame Voo 19. Dezembro de 1945, 5 bombardeiros com 14 homens, liderados pelo superexperiente tenente Charles Taylor, decolaram da Flórida para uma missão de treinamento. No meio do voo, o Taylor avisa pelo rádio que as bússolas estão falhando e que ele está completamente perdido. O nível de tensão vai lá em cima com a última instrução que ele dá. Ele mandou a tripulação pousar na água quando o combustível batesse 10 galões. E sabe qual é a parte mais chocante disso tudo? O hidroavião de resgate que mandaram para procurar por eles naquela mesma tarde também desapareceu sem deixar vestígios. 6 aviões inteiros engolidos pelo nada. Seção 2. Mitos e buracos negros. É impressionante ver a vastidão da criatividade humana, né? Para preencher essa falta de respostas, o pessoal abraça logo o sobrenatural e a ficção científica. A gente vê de tudo sendo proposto pelas pessoas, desde teorias do folclore marítimo sobre monstros gigantes tipo o Kraken e o Leviatã puxando navios para o fundo do mar, até teorias ufológicas dizendo que a área é, na verdade, um portal para abdução alienígena. Tem gente que acha que a tecnologia antiga da cidade perdida de Atlântida está lá embaixo mexendo com magnetismo. E claro, para sermos bem imparciais no que os teóricos dizem, tem aquela hipótese super louca, supostamente baseada em Einstein, de que existem buracos de minhoca ou buracos negros isolados no meio do oceano. E olha, essas teorias de espaço-tempo não caíram do céu. Elas ganharam tração por causa de histórias de sobreviventes absurdos. Em 1970, o piloto Bruce Gernon estava voando pela área quando foi engolido por um negócio que ele chamou de névoa eletrônica. As bússolas dele começaram a girar feito loucas.
Depois de muito desespero, o céu finalmente abriu, bem em cima de Miami Beach. O detalhe que faz a galera dos buracos de minhoca e a loucura, o voo, que tinha que demorar 75 minutos, durou inacreditáveis 47 minutos. Na prática, um salto temporal que ninguém consegue explicar direito. Seção 3. As explicações da ciência. Mas a primeira resposta mais pé no chão vem da própria natureza, a corrente do Golfo. Imagina um rio colossal, absurdamente violento, correndo por dentro do oceano exatamente nessa região. Ela é tão rápida e tão turbulenta que funciona como uma borracha cósmica gigante. Se rola um acidente normal de barco ou avião, essa correnteza varre os destroços em questão de horas, muito antes de qualquer equipe de busca sonhar em chegar lá. Sem falar que as águas super quentes dessa corrente são famosas por criar tempestades violentas do nada, engolindo quem for pego desprevenido. Ali na correnteza, a gente tem a teoria fantástica dos hidratos de metano. Funciona assim: lá no fundo das plataformas continentais, debaixo do triângulo, existem reservas gigantescas de metano congelado. Se esses blocos de gelo se desestabilizam por algum motivo, uma bolha de gás colossal sobe para a superfície. E o que acontece? A densidade da água despenca num piscar de olhos. Isso faz com que qualquer navio perca a flutuação e afunde como se fosse um tijolo. E se essa liberação for grande o suficiente para chegar no ar, ela altera a densidade da atmosfera na hora, fazendo com que aviões percam a sustentação e caiam do céu quase instantaneamente. E isso ilustra perfeitamente como a nossa compreensão tecnológica avançou. Durante muito tempo rolava aquele mito de que uma anomalia na área fazia as bússolas apontarem para o norte verdadeiro ao invés do norte magnético, criando uma confusão fatal para os pilotos. Mas a navegação moderna mudou o jogo completamente. Essas supostas anomalias magnéticas de antigamente não apavoram mais ninguém porque a gente usa GPS. O GPS funciona com satélites em órbita, então ele está pouco se lixando para os campos magnéticos da Terra ou para bússolas quebradas. É exatamente por isso que os desaparecimentos de grandes frotas pararam. A tecnologia desbancou esse mito magnético. Seção 4. Outros mistérios do mundo. E o mais curioso de tudo é que essas áreas bizarras não são uma exclusividade do Atlântico. As semelhanças com outros pontos do planeta são gritantes. Lá no Oceano Pacífico, a gente tem o infame Mar do Diabo. Em 1952, um navio de pesquisa do governo do Japão simplesmente sumiu por lá, com todos os 31 tripulantes, sem deixar um rastro sequer. Mais bizarro ainda é o Triângulo de Michigan, dentro dos Estados Unidos. Em 1950, o voo 2501 desapareceu completamente em cima do lago. Nunca acharam nem o avião, nem as pessoas. Ou seja, zonas assim existem aos montes por aí. Tem até uma variação espacial disso tudo, acreditem se quiser. A anomalia do Atlântico Sul funciona quase como um triângulo espacial e fica aqui pertinho, sobrepondo parte do Brasil. É uma área onde a radiação da Terra fica mais perto da superfície e vira e mexe desliga ou frita satélites passando por lá, sem nenhuma falha mecânica convencional. Quando a gente junta isso com lugares bizarros como o famoso Rancho Skinwalker, fica muito claro. Nós temos uma fascinação enorme por lugares restritos, hiperlocalizados, onde a realidade parece que dá um tilt e para de fazer sentido. Seção 5. A verdade por trás do mito. O ponto crucial da nossa análise toda é este. Quando a gente pega a realidade fria e vai olhar as estatísticas, a história é bem diferente. Como a gente falou, o volume diário de tráfego passando pelo triângulo é gigantesco. Quando colocamos os números no papel, a taxa de acidentes ali é totalmente proporcional à de qualquer outra rota de tráfego pesado no mundo. Não cai mais aviões lá do que seria matematicamente esperado. O verdadeiro combustível desse mito todo é o poder implacável do viés de confirmação. A nossa mente ama uma história extraordinária. É muito mais legal e memorável lembrar do navio fantasma que evaporou do que aceitar o fato trágico, mas comum, de um naufrágio numa tempestade normal. Então, quando a gente junta todas as evidências, a conclusão não nos leva a monstros do mar ou portais alienígenas. A pergunta poderosa que tem que ficar na nossa cabeça é a seguinte: será que o mistério absoluto do Triângulo das Bermudas não está escondido nas correntes perigosas do oceano, mas sim nas engrenagens silenciosas da nossa própria mente? É incrível pensar no quanto a psicologia humana trabalha para construir e alimentar a ideia do desconhecido em vez de aceitar o óbvio. Pensem bem em como a gente filtra as histórias que a gente escolhe acreditar. Continuem sempre questionando o mundo e a gente se vê na nossa próxima análise.